E hoje eu queria dar continuidade, amados. Essa palavra que eu quero transmitir para vocês hoje, ela mexeu muito comigo enquanto eu estava preparando essa palavra. Na realidade, eu queria transmitir essa palavra na próxima semana. Quando eu idealizei essa série, eu pensei nessa palavra que eu vou ministrar hoje como sendo da terceira semana da série. Mas fruto de coisas que aconteceram essa semana aqui em São Paulo e no mundo de uma forma geral, eu senti um desejo de antecipar essa palavra que eu iria ministrar semana que vem, ministrar hoje. Dentro do mesmo contexto, dentro do contexto de anestesia, enfrentando ou fugindo da dor, né? Como é que nós lidamos com a dor. Eu quero dar continuidade nela hoje, mas enquanto eu preparava ela, Deus realmente foi me apertando e me moendo. E eu quero transmitir um pouco desse incômodo que eu senti, eu quero poder transmitir ele para você. Então, vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim... eu nunca me esqueço uma vez um pastor que falou assim, que a gente tem mania de saudar, né? A paz do Senhor, né? Às vezes, os irmãos assim, mais tradicionais, a paz do Senhor, né? Então, hoje, eu quero que você saúde o teu irmão com o desconforto do Senhor, né? Que o Senhor traga desconforto hoje sobre a tua vida, né? Perturbação hoje. Ai, pastor, eu vou fazer isso não, cruz credo, né? Mas tem perturbações que são de Deus, né? Para moldar e para trabalhar o nosso coração. Como eu falei, nós começamos uma série semana passada e nós falamos sobre, o tema é anestesia, enfrentando ou fugindo da dor. E na semana passada eu falei um pouquinho sobre as lições que a dor pode trazer para nós. A dor, embora seja algo de sofrimento muitas vezes, e embora ela não faça parte do projeto original de Deus, Deus pode usar a dor para trazer grandes lições para a nossa vida. Como eu disse semana passada, tem pessoas que só conheceram a Jesus e só entregaram suas vidas para Jesus por causa de um momento de dor pelas quais elas passaram. A dor pode ser o único instrumento para trazer um filho pródigo de volta à casa de Deus. De trazer um desviado que saiu, de alguém que estava longe dos caminhos de Deus. A dor pode ter um caráter benéfico, talvez, nas nossas vidas, nos levar a orar mais, a depender mais de Deus. E eu terminei falando da vida de Paulo, quando Paulo ora 3 vezes ao Senhor, pedindo que uma dor lhe fosse removida, e o Senhor fala assim, não, você não está entendendo, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar em meio à tua dor e à tua fraqueza. Então, a dor, ela pode ter esse caráter terapêutico, ou um caráter pedagógico. Não seria terapêutico a palavra, seria pedagógico, de nos ensinar coisas, nos ensinar a depender, a confiar, a entender no amor de Deus. E eu louvo a Deus que teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, um WhatsApp, semana passada, depois que acabou o culto da noite, ele falou, pastor, glória a Deus pela palavra que o senhor ministrou, porque eu passei por períodos de tanta dor na minha vida, períodos onde eu esperava aquele milagre que muitas vezes a gente testemunha aqui na frente que aconteceu, e eu acordava cada dia achando que aquele dia ia acontecer o milagre não aconteceu no primeiro dia, não aconteceu, e o milagre que eu esperava não aconteceu. Mas o milagre maior Deus começou a fazer na minha vida, no meu interior. Eu comecei a entender o amor, a graça, a dependência de Deus. E hoje, o meu relacionamento com Deus é muito maior do que antes, mesmo sem Deus ter eliminado aquele momento. E ele compartilhava um pouquinho disso. Então, a dor, muitas vezes, tem esse caráter. Mas hoje, eu quero entrar numa outra abordagem sobre a dor. Eu quero falar sobre quando a gente começa a se importar ou a importar-se com a dor do outro. Não só com a sua dor,
mas você começar a se importar com a dor do outro. Porque com a nossa dor, ela causa desconforto, né? Desprazer. Então, é fácil a gente se incomodar com a nossa dor. Mas, muitas vezes, a gente não se incomoda com a dor do outro. E por que que eu resolvi antecipar essa mensagem que eu ministraria semana que vem? Esse ano aqui tem sido um ano com várias situações que têm ocorrido, que têm mexido conosco, principalmente aqui no Brasil, né? Começou lá com a barragem de Brumadinho, com mais de 300 pessoas morrendo. Não se sabe direito as causas, mas pode ser por causa da ganância, da negligência de pessoas, que ceifou a vida de várias pessoas naquele local. A dor de muitos que sequer até agora conseguiram sequer ter o corpo, encontrar o corpo daquelas pessoas que eles perderam, que estão procurando até agora. E muitos deles talvez não sejam nunca mais encontrados. Depois disso foram 10 jovens, né, que morreram lá no alojamento do Flamengo, não foi? Fruto, talvez, que tudo indica, da inconsequência de pessoas de colocarem jovens dentro de uns containers como se fosse quase um animal, uma carga sem as devidas medidas de segurança, de proteção necessárias. E aquilo chocou a vida da gente, né? Imaginar jovens, né, adolescentes, pessoas ali promissoras. Depois, essa semana, no meio da semana, vem a notícia de Suzano, né? 2 jovens entram naquela escola e matam 8 pessoas e depois se suicidam dentro daquela escola. E aquilo chocou. Eu me lembro que eu estava vindo para a igreja, ouvindo no rádio, e aquilo entrou e começou a causar uma dor no meu coração, de ficar imaginando a cena, imaginando os pais daqueles jovens, as famílias daquelas pessoas. Aí passou um dia, um maluco entra em 2 mesquitas na Nova Zelândia e mata 49 pessoas, com requintes de crueldade. O cara filma tudo e transmite isso nas mídias sociais. E aí, na sexta-feira, agora saiu o julgamento daquele caso do garoto Bernardo, né, se não me engano, né, que foi morto por uma injeção letal, que pelo que a justiça constatou, provocado pela sua madrasta e pelo seu pai, que mata uma criança de 11 anos com uma injeção letal e enterra uma criança no matagal. E quando a gente vê todas essas notícias, a gente começa a ficar chocado, né? Eu não sei você, mas acho que o mundo todo, né? O mundo fica perplexo. Eu estava vendo na Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um dos países com menor índice de homicídios do mundo. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos não foram mortas 45 pessoas. Morreu mais nesse atentado do que em mais de 5 anos de histórico. Não tem, eles quase não têm históricos de homicídio lá. Que coisa terrível. Para onde nós estamos caminhando? O que está acontecendo, né? Mas eu escrevi um pouco lá no meu Facebook, eu escrevi um pouco sobre esse assunto. E o grande problema que acontece é que essas coisas acontecem, chocam a vida da gente, a gente fica perplexo, os meios de comunicação divulgam, você sente um mal-estar, mas sabe qual é a nossa tendência? É daqui a uma semana a gente já tem esquecido. E a gente vai esquecendo, a gente vai se anestesiando, e de repente, aquilo que causava um incômodo, de repente caiu no esquecimento, e aquilo já não dói mais na nossa vida. Com certeza vai doer na vida, por toda a vida daqueles pais que perderam aqueles filhos, mas nós que estamos fora, sentimos uma dor momentânea e depois esquecemos. Muito se fala que vai se criar leis disso, leis daquilo outro, mas o tempo passa e se esquece, e deixa-se para lá.
E a gente vai ficando anestesiado e a gente começa a achar depois as coisas um pouco normais. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi lá nos Estados Unidos, que teve aquele caso em Columbine, né, de 2 jovens que entraram e assassinaram um monte de gente na escola, a gente achava aquilo um absurdo. Só que aí aconteceu no Rio de Janeiro, agora aconteceu em Suzano. E aí daqui a pouco pode acontecer em outro local e a gente começa a achar isso meio normal. Não normal um assassinato, mas isso é fruto dos tempos em que nós vivemos. E a gente começa a justificar as coisas. A gente começa a achar que, puxa vida, paciência, é assim, o mundo está perdido, né? O máximo que a gente fala é isso, esse mundo está perdido mesmo. Mas enquanto eu pensava nessas situações, o Espírito me fez lembrar de uma passagem que está lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. Quando Jesus está falando sobre os fim dos tempos, ele fala sobre a volta dele e o tempo do fim. E os discípulos se reúnem com ele ali a partir do versículo 3 e se dirigem a ele e disseram: diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E no versículo 4 Jesus responde: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de nações, de reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Versículo 8. Tudo isso será... Ele fala no versículo 7, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso será apenas o início das dores. Quando vocês começarem a ver toda essa confusão, toda essa coisa que está acontecendo na sociedade, a ira, o ódio, tudo isso, isso aí é apenas o começo das dores. As dores serão ainda maiores. A nossa sociedade, o pastor Luiz Beltrão esteve aqui, ministrou nos Céus Abertos, a nossa sociedade caminha para o caos. Ela não caminha para melhorar, ela caminha para o caos. A tendência cada vez é piorar as coisas. A tendência é aparecer cada vez mais pessoas descontroladas. Por quê? Porque o ser humano cada vez mais está se afastando de Deus. E quanto mais o homem se afasta de Deus, mais inconsequente ele se torna, mais loucuras ele comete. E ele continua dizendo aqui no versículo 9: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, pessoas trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Ele traça o quadro, talvez um quadro semelhante ao que Paulo traça lá em Timóteo capítulo 3, quando ele fala, 2 Timóteo capítulo 3, ele fala assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, serão avarentos, serão presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, pessoas ingratas, ímpias, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Que quadro! Esse quadro que Paulo pinta tem a ver com o quadro que Jesus está pintando.
Esse é o quadro da sociedade que a gente vive. As pessoas parecem que estão com os nervos à flor da pele. Você vê isso nas redes sociais, você vê a falta de paciência, você vê a falta você vê a intolerância, você vê a violência, você vê a truculência das pessoas. Mas quando a gente volta lá para o texto de Jesus, no versículo 12, Jesus diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. A maldade vai aumentando e vai chegando a tal ponto que o amor das pessoas vai ficando frio. As pessoas começam a se anestesiar. Elas começam a pensar e se adaptar ao meio em que estão vivendo. O que Jesus está dizendo é que os sinais do final dos tempos é esse: o aumento da maldade e o esfriamento do amor. Eu talvez, usando o nosso tema da nossa série, eu diria que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai ficar anestesiado. A gente vai perder a compaixão, a gente vai perder a misericórdia, a gente vai parar de olhar com olhos de amor. Mas no versículo 13 ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é um texto, amados, que nos convida para a gente refletir sobre o tempo em que a gente está vivendo, sobre essa anestesia que pode tomar conta da nossa vida se a gente não cuidar do nosso coração. A violência pode ir se banalizando, o ódio vai se disseminando e a gente começa a se tornar insensíveis e anestesiados diante da dor que está ao nosso redor. A gente passa por uma Cracolândia e a gente acha que aquilo é normal. Não normal, normal assim, é fruto de uma cidade grande, isso acontece em qualquer lugar, todo lugar tem isso. A gente começa a relativizar, a gente começa a dar um tom anestésico na coisa. Ao invés de a gente olhar aquela situação e aquilo começar a nos incomodar, causar dor na gente também, não. A gente começa a não querer sentir ou não ver a dor do outro. Há um casal do nosso lado, amigos nossos, familiares, colegas de trabalho que estão vivendo uma crise no casamento, prestes a se separar ou se separando, e a gente começa a achar aquilo normal. Ah, mas isso é assim mesmo, hoje em dia é tão fácil, né? O pessoal casa e acaba se separando, sabe como é? Não deu certo, a gente começa a achar tudo normal. A gente não consegue ver a dor que eles estão passando, o momento que eles estão passando. Tem uma pessoa passando uma depressão, uma crise de depressão, e a gente acha que é frescura, porque depressão é o mal do século, tem um monte de gente com depressão. E nós somos incapazes de sentir a dor daquela pessoa. Crianças sendo abusadas, e a gente não consegue parar e pensar. A gente não consegue às vezes se sensibilizar. Isso é um problema mesmo da nossa sociedade nos dias de hoje. Nós vemos jovens e adolescentes indo na direção de um abismo, e nós começamos a achar aquilo normal, e a gente não consegue sentir a dor de um pai de família que está desempregado há anos e não consegue uma recolocação, e aquilo está acabando com a vida dele, e a gente fala, é mesmo, é fruto da crise. Afinal de contas,
A gente vive numa sociedade cujo lema é cada um com seus problemas. Fazer o quê? E aí sabe o que a gente faz para minimizar o nosso coração? A gente fala, não dá para a gente consertar o mundo. E é verdade. Eu não consigo consertar o mundo. Você não consegue consertar o mundo. A gente não consegue erradicar tudo que tem por aí. Mas a gente não faz nem aquilo que a gente pode fazer. Nem aquilo que está na nossa mão. E como eu digo, a gente vive essa vida do cada um com seus problemas. E a gente se esquece que a palavra de Deus diz, lá em Gálatas, acho que é capítulo 6, se não me engano, eu não coloquei aqui no meu esboço, mas acho que é Gálatas 6 que fala que cada um lide com as suas cargas. Dá para colocar aí? Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Aí você olha isso na Bíblia e você fala, viu, pastor? Cada um com seus problemas. Você leva a tua carga, eu levo a minha, cara. Pronto. Só que aí você anda um pouquinho mais no mesmo capítulo. E olha o que o Senhor fala, depois no versículo 6. Versículo 7, 8... Qual é o versículo que fala que nós devemos compartilhar as nossas cargas uns com os outros? 4? 3 e o 4. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de mesmo sem comparar-se a ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Mas tem um outro texto que diz, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Mas tem um outro texto nesse mesmo capítulo, deixa eu procurar aqui, que diz assim, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. 2? Tenho 2 aí? Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Amados, você para e vê essa situação e você fala, meu Deus, o que acontece? Então é uma contradição da Bíblia? Não é contradição. É que tem fardos que não tem jeito, a gente vai ter que carregar eles nós mesmos. Mas tem fardos que o Senhor quer que a gente divida. Porque são pesados demais para a gente carregar sozinhos. Levem os fardos pesados uns dos outros. Aqui ele está falando de uma atitude ativa, de você ir diante de alguém que está carregando um peso. Sabe aquele negócio que tinha antigamente? Hoje em dia o pessoal não está nem aí, né? Eu me lembro que quando eu era estudante, pegava trem, metrô, ônibus, né? Vinha lá, às vezes, as pessoas, né? Vinha pessoa cheia de caderno, de coisa, tal, né? E a gente que tinha tido o privilégio de estar sentado, qual era a coisa que a gente normalmente fazia? Eu não sei, agora eu não vejo o pessoal fazer isso, ainda faz. A primeira coisa que a gente fazia era falar para a pessoa, quer que eu carregue para você? Porque, gente, é difícil, hein? Pegar metrô lotado, segurando aquele negócio, carregando um monte de livro, de coisa, é difícil. Hoje o pessoal às vezes está nem aí, cara. Você não sentou, cara, não entrou na primeira estação lá, não sentou, o problema é teu. Leva o teu fardo. Da próxima vez traz uma mochila e põe nas costas. Sabe essa atitude de a gente chegar e falar, puxa vida, está pesado para aquela pessoa, deixa eu carregar para você. Isso é o que acontece, gente, na vida dos dias de hoje. É isso que Deus está nos chamando para que a gente possa abrir os nossos olhos, para que se cumpra a lei de Cristo. Para a gente olhar ao nosso redor e começar a ver a gravidade das coisas que acontecem. Mas a nossa tendência é achar que as coisas não são tão graves assim. Jeremias 8:11, ele diz assim, muitos tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave, e dizem paz, paz, quando não há paz. A gente prefere maquiar as coisas. Nós começamos a olhar ao nosso redor e não conseguimos ver a gravidade daquilo que está ao nosso redor.
E sabe o que acontece? A gente se torna pessoas insensíveis. Insensíveis à dor do outro. Insensíveis à dor daqueles que estão próximos de nós. A gente não consegue sequer enxergar a dor daqueles que estão dentro da nossa casa, muitas vezes. Quanto mais a dor de alguém que está lá fora, na Cracolândia, em outros locais. A gente não consegue, tem maridos que não conseguem enxergar as dores que a sua esposa está vivendo, e vice-versa. Vivem na mesma casa, dormem na mesma cama, e não conseguem um enxergar a dor que o outro está passando. Tem pais que não conseguem enxergar a dor que os seus filhos estão passando. Sabe por quê? Porque a gente vive numa sociedade anestesiada. A gente, para se livrar da dor, sabe o que a gente faz? A gente se mete em condomínios protegidos, porque aí nada vai me atingir. Se eu tiver grana, eu compro um carro blindado. Se eu tiver condição, eu ponho meu filho numa escola que tiver um sistema de segurança muito bom. E a gente vai querendo se isolar e se anestesiar da dor que está lá fora. A gente deixa a dor do lado de fora da nossa vida. Anestesia, sabe o que é? Anestesia, quando você toma uma anestesia médica, é para te perder a tua sensibilidade. Tem pessoas que perdem a sensibilidade. Perdem a sensibilidade, como eu disse, nas coisas que estão próximas. Tem pai que é incapaz, ele faz o seguinte, ele dá um celular, compra um celular para o filho e diz, toma, porque aí você se distrai, me deixa em paz um pouco. Sabe? Ele não está preocupado em sentar com o filho e ver o que está passando no coração dele, na vida dele. Eu não sei quantos viram, mas eu fiquei muito incomodado com essa situação de Suzano, do que aconteceu de Suzano. E normalmente a gente vai e a gente pensa no sofrimento daquelas famílias que perderam seus filhos, as pessoas ali, frutos daquele assassinato bárbaro. Mas eu fiquei pensando na vida daqueles dois jovens, um de 17 e um de 24, eu acho, 23 anos, que cometeu aquele assassinato. Gente, será que aqueles jovens não estavam sofrendo alguma coisa na vida deles? Será que eles não estavam clamando? Será que não tinha uma dor lá dentro que fez com que eles fizessem o que eles fizeram? Será que as pessoas que estavam ao redor dele não perceberam? Por quê? Porque estavam anestesiados. Eu preguei isso de manhã e eu nem sabia disso, e uma pessoa me mandou um WhatsApp agora à tarde, com uma reportagem que saiu na Bandeirantes, de um caderno, não sei quantos viram, um caderno que foi encontrado, do jovem de 17 anos. Nesse caderno, era um caderno que ele escrevia várias coisas, e numa das páginas do caderno está escrito assim, bem grande, assim, a página inteira, ele escreveu, help me, que em inglês, em português significa, me ajuda. Me ajuda. Talvez se tivesse alguém naquela casa que olhasse de vez em quando o caderno do seu filho e visse aquilo, falasse assim, filho, por que você está clamando por ajuda? O que está acontecendo com você? Que problema você está passando? Mas sabe o que é mais fácil? É mais fácil, como eu disse, a gente dar um celular para o nosso filho, dar um tablet para o nosso filho, se a gente puder. Pagar um canal de assinatura e botar a televisão no quarto dele. Isso é muito melhor, porque eu chego em casa, não quero ter preocupação. Eu prefiro viver uma vida anestesiada do que sentar com meu filho e de repente ele expor que ele tem alguns problemas que precisam da minha ajuda. Talvez alguns problemas que tenham sido causados até por mim. Então é melhor eu não ouvir. É melhor eu continuar anestesiado. Isso serve para a relação de pais com filhos, de filhos para com pais. Tem filho que não está nem aí para o que o pai está passando, para o que a mãe está passando, para a situação da sua casa.
como eu disse, maridos com mulheres, esposas com seus esposos. A gente vive numa sociedade anestesiada. Estamos anestesiados, falamos que há paz, paz quando não há paz. Será que aqueles 2 jovens não estavam clamando a tempo? Eu vi alguns psicólogos falando essa semana que a atitude que eles tomaram, perguntaram para eles, os repórteres, o que pode ser? E ele falou assim, é só uma explosão, foi uma explosão de alguém que queria ser notado, de alguém que queria ser percebido, de alguém que queria fazer algo. Mas a gente não percebe. A gente não percebe sinais pequenos e às vezes nem sinais grandes. Nós vivemos no meio de uma sociedade doente e a gente se esconde. A gente se esconde às vezes até dentro, anestesia até dentro da igreja, até dentro da religião. Eu falei disso outra sexta-feira no Celebrando. Eu estava falando sobre negação no Celebrando e eu falei assim que muitos entram dentro da igreja e usam a igreja, a estrutura religiosa para se esconder, para negar, para não expor as suas falhas, para continuar anestesiado, para pôr uma roupagem religiosa por trás da sua vida. E fala, não, eu vou na igreja toda semana. E daí? Será que você realmente tem aberto o teu coração, ou você tem procurado viver uma vida cristã, como Cristo nos convidou para fazermos? Ou a gente vive uma vida anestesiada religiosa? Ai, eu gosto de ir para a igreja porque tem uns louvores. Ai, me dá uma emoção quando eu vejo louvor tal. Aquilo me o quê? Me leva para perto de Deus ou me anestesia? O que faz o louvor? Quando eu penso nisso, eu me lembro da parábola do bom samaritano. Se você não conhece, é uma parábola muito conhecida. Eu não vou entrar nela, eu podia pregar só sobre ela, mas eu só vou usar ela como uma ilustração. Jesus, ele diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Está lá em Lucas 10, a partir do versículo 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. E estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando ele quase morto. Aconteceu estar descendo pela estrada um sacerdote. Quando viu o homem, esse sacerdote passou para o outro lado da calçada. Vamos fazer uma pausa aqui. Quem eram os sacerdotes? Para quem do que Jesus estava falando? Sacerdotes eram as pessoas que viviam no meio religioso. A gente podia trocar aqui, talvez, por um pastor. Aconteceu de estar em um pastor, quando viu o cara lá enfermo, ele passou para o outro lado. Talvez possa ser um líder de célula, um supervisor, um coordenador, alguém de liderança, um líder de ministério, um cara influente, um cara que vivia na igreja, mas diante da dor daquele homem, sabe o que ele fez? Ele passou para o outro lado. Mas Jesus não para aí. E ele diz assim: e assim também um levita, quando chegou no lugar e viu, passou para o outro lado. Quem eram os levitas? Os levitas eram aqueles responsáveis por servir na casa do Senhor. Tem igrejas que até usam esse termo, né, de levitas, para o pessoal que toca no louvor, né? Maurício, o levita, né? E aí a turma do louvor estava saindo do culto, descendo na rua e viu o cara passando necessidade e falou: gente, vamos para lá que esse cara vai dar muito trabalho para a gente. Jesus está falando de uma religiosidade
de uma aparente vida religiosa, anestesiada, que não se importa com a dor do outro. E aí Jesus continua e diz assim: mas um samaritano. E aqui eu quero que você entenda o contexto. Depois você pode pesquisar e você vai ver que é isso que eu estou dizendo. Sabe o que Jesus quis dizer com samaritano? Samaritano, se a gente fosse usar a nossa linguagem crentesca de hoje, é o cara do mundo. Cara do mundo. Cara do mundo estava descendo lá e sabe o que ele fez? Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramou nela vinho e óleo e falou assim: olha, cara, se vira agora. Não. Depois pegou esse cara, colocou sobre o próprio animal, levou ele até uma hospedaria e cuidou dele. Aí você fala: puxa, parou por aí. Não. No dia seguinte, enfiou a mão no bolso, porque aí é uma parte também difícil, né? Tem gente que até a primeira parte ainda faz. Mas ele enfiou a mão no bolso, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando eu voltar aqui, eu pagarei todas as despesas que você tiver. Uau! E aí Jesus ainda pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Quem era? Era aquele cara, era aquele sacerdote, aquele cara que estava vindo do culto, que estava vindo da igreja e que não fez nada? Ou aquele cara do mundo, que nem conhece a Deus direito, mas parou para acudir alguém que estava com dor? O que nós temos feito diante da dor daquelas pessoas que estão próximas de nós? Eu queria passar um pequeno vídeo para vocês. É uma história bem singela, mas que pode nos ensinar algumas coisas muito interessantes. Dá para soltar? Não podem levar o meu foguete pro lixão! A Riley e eu vamos pra lua! A Riley esqueceu de mim? Ei, vai ficar tudo bem. A gente vai ajudar. A sala de comando nos espera. Pra que lado é a estação? Eu tinha até um plano de viagem. Ei, olha a cosquinha! O monstro cosqueta apareceu! Ei, Bing Bong, olha isso! Ó, brincadeira nova. Você aponta a direção da tal estação e nós caminhamos pra lá! Vai ser tão legal! Vai, vamos pra estação! Que pena que levaram seu foguete. Era uma coisa que você amava. Se foi. Pra sempre. Tristeza, não piora as coisas. Desculpa. Era tudo que eu tinha da Riley. Aposto que vocês têm várias lembranças. Oh, tenho muitas. Nós já voltamos no tempo para tomar café 2 vezes. Que incrível. A Riley gostou? Gostou sim. Minha melhor amiga. É, que triste. Eu já tô bem. Bem, a estação fica por aqui. Como você fez isso? Ah, não sei. Ele tava triste, então eu escutei. Ei! Olha o trem! O que você fez? Como que você conseguiu? Ah, não sei. Ele estava triste.
Eu sentei e escutei ele. Esse desenho é um desenho que fala dos sentimentos humanos, né? Interessante porque aquela primeira é a alegria. Ela fala, vamos aí, cara, levanta, tal, né? Olha, se anima. Fazer cosquinha em você, sai desse lugar. Às vezes a gente lida com a dor dos outros desse jeito. A gente acha que a gente vai fazer cosquinha e vai eliminar a dor da pessoa. A gente acha que a gente vai fazer um programa, vai fazer alguma coisa com ela e vai tirar a dor dela. A gente acha que a forma de lidar com a dor é fazendo uma outra coisa. Mas essa ilustração é tremenda, porque a tristeza chega ali, senta com ela, fala, puxa vida, foi triste, né? Você perdeu o teu carrinho. E agora? Puxa vida. Ela sentou só para ouvir, só para compartilhar. E aquilo foi extremamente curador para a vida daquela pessoa que estava sofrendo. Mas às vezes a gente não faz isso. A gente não cria empatia. Sabe qual a diferença de simpatia e de empatia? É que simpatia é quando você tenta ser legal com alguém. Às vezes a gente tenta ser legal. Empatia é quando você consegue sentir a dor que a pessoa está sentindo e se colocar no lugar dela. O que livrou aquele rapaz, esse personagem do momento de dor dele, não foi alguém que veio lá e falou, olha, tal, levanta, tal, a gente levantar. Se fosse o pastor Glauco, ia pegar ele, ia levantar ele pro alto assim, né? Estou brincando, o pastor Glauco é muito sensível. Ele sabe a hora de fazer isso, mas ele sabe a hora de sentar, de conversar, de perguntar, e falar, como é que está? Puxa vida, foi mal mesmo, né? Deve estar sendo duro para você. Isso é empatia. Isso é procurar sentir a dor do outro. Eu queria ir com vocês para um texto que está lá em Jeremias capítulo 8. E esse texto é um texto muito interessante. Eu quero, antes de entrar no texto, eu quero só falar do contexto dele. Jeremias 8 fala de um tempo de Israel onde o povo está sofrendo muito. Fruto das besteiras que eles fizeram, eles estão apanhando e sofrendo demais, né? Eles estão vivendo um período de declínio político, social, um tempo terrível. E lá no capítulo 8, ao invés de Jeremias falar assim, olha, vocês estão tudo agora sofrendo por causa das besteiras que vocês fizeram. Sabe aquele negócio de dedo acusador que a gente que é crente às vezes é perito em fazer isso? Bem feito que você está passando por isso, porque eu te falei. Jeremias já tinha alertado o povo, já tinha falado para o povo. Jeremias muito bem podia estar nessa situação, sentar numa cadeira e falar, olha, agora eu estou bem, mas vocês... Mas quando a gente vai para o texto de Jeremias, e Jeremias, para quem não sabe, né, ele tem um apelido na Bíblia que ele é chamado do profeta chorão. Sabe por quê? Porque ele não consegue olhar para o sofrimento das pessoas sem chorar. Olha o que diz Jeremias 8 a partir do versículo 18. Diante daquele quadro de sofrimento que a nação dele vivia, ele diz assim, a tristeza tomou conta de mim. O meu coração desfalece. Eu ouço o grito de socorro da minha filha, do meu povo, o grito que se estende por toda esta terra. O Senhor não está em Sião, não se acha mais ali o seu rei, porque eles me provocaram a ira com seus ídolos. Aí é o Senhor falando com seus inúteis deuses estrangeiros. Passou a época da colheita, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo, eu choro muito.
e o pavor se apodera de mim. E no versículo 22 ele fala assim: gente, não tem bálsamo em Gileade, não há médico. Por que será então que não há um sinal de cura para a ferida do meu povo? Jeremias está inconformado. Ele usa aqui uma linguagem. Gileade era uma região onde havia um bálsamo que era medicinal, um unguento que era medicinal, que ajudava na cura das dores. E ele falava assim: olha, tem um bálsamo de Gileade, por que uma pessoa está sofrendo? Não tem médico lá, por que as pessoas estão sofrendo? A gente olha para nosso país, para os países, para a sociedade e fala assim: puxa vida, hoje tem medicina, hoje tem psicólogos, hoje tem recursos disso, daquilo, por que o povo está sofrendo? Tem tantos recursos, a nossa sociedade é tão moderna, tem equipamentos brilhantes de última geração, por que a gente está sofrendo? Se a gente fosse fazer uma contextualização do que Jeremias falou, era isso que ele estava falando. Ele chora inconsolavelmente. No versículo 1 do capítulo 9, ele diz assim: ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Olha a metáfora que ele fala. Ele fala assim que os olhos dele, se fossem uma fonte, elas iam estar 24 horas jorrando água, por causa da dor que ele sentia pelo povo dele. Um povo cabeçudo, um povo que fazia coisas que desagradavam a Deus, mas que estavam sofrendo. Deus está nos chamando, amados, a gente a ter empatia com a dor dos que estão sofrendo ao nosso redor. Eu queria passar mais um vídeo para vocês, mais uma ilustração pequena, que eu acho que representa talvez bem também esse sentimento. Empathy is feeling with Empatia people. é sentir com as And to pessoas. me, I always think of empathy as this Eu kind sempre of penso na sacred empatia como um space lugar secreto, when someone's kind como of se in a alguém deep hole, estivesse num buraco and they shout out fundo from the bottom and e they diz say, lá de baixo: "I'm stuck, it's estou dark, preso no I'm escuro overwhelmed." e me And sinto then we sobrecarregado. look and we say, "Hey, E daí I'm você down." olha e diz: I know what it's ei, like down eu vou here. descer. And you're not Eu sei alone. como é estar sozinho. Sympathy is, A simpatia, ao contrário, é it's bad, oh, é ruim aí, né? No. Você não quer um You want a sanduíche? sandwich? Empathy is a choice, Empatia é uma and it's a escolha, vulnerable uma choice, escolha because in vulnerável. order to connect with Porque you, para me I conectar have to com connect você, eu something preciso in me myself conectar com algo that em mim knows mesmo that que feeling. reconhece esse sentimento. Rarely, if ever, Raramente uma an pessoa response empática começa begin with com at least. pelo menos. I had a, yeah. Sim, mas fazemos And isso we o do it all tempo the todo. time. Sabe por Because quê? you know what? Someone just shared Porque alguém something with us compartilhou that's algo que é incredibly muito painful, doloroso. and we're E trying to tentamos silver tirar a lining. importância We're trying to put the disso. silver lining in Tentamos that. colocar So, I açúcar had a naquilo que está miscarriage. estragado. Ah, eu tive um aborto. Ah, pelo menos você pode engravidar de novo. Ah, eu acho que meu casamento está acabando. Ah, pelo menos você tem um casamento. John's getting kicked out O of João school. será expulso At da least escola. they're Ah, pelo menos o teu outro filho tira But one of nota the things 10. we do sometimes Não in é por this mal. uh, Diante das very conversas difficult muito difíceis, conversations is we tentamos make deixar things as coisas better. melhores. If I share something with Se eu you, compartilho alguma coisa com você, eu prefiro que você diga: nem sei o que dizer, mas eu estou agradecido por você ter me contado. Porque a verdade é que raramente uma simples resposta pode mudar uma situação. O que muda uma situação para melhor é a sua conexão. Às vezes, tem vezes que a empatia, ajudar o que sofre, não é tentar resolver o problema dele. Às vezes sim, mas às vezes nem é. Mas às vezes é só de estar junto com ele, em meio aos seus problemas, em meio às suas dores. E quando eu vi esse vídeo, eu achei ele muito oportuno. Quando eu vi aquele ursinho descendo aquelas escadas e indo lá fundo,
no fundo daquele poço, socorrer a raposa que estava passando um momento de dificuldade, eu me lembrei do que Jesus fez por mim e por você. Você sabe que a Bíblia menciona 3 vezes que Jesus chorou. Uma quando ele chegou e viu Lázaro morto. Uma segunda vez quando ele estava no Getsemane, prestes a ser crucificado. Mas teve uma terceira vez, que está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 41. Diz que quando Jesus se aproximou da cidade de Jerusalém, Jesus chorou sobre ela e disse: ah, se você compreendesse nesse dia. Sim, você também o que traz paz, mas agora isso tudo está oculto aos teus olhos. Jesus, diante daquilo que ele começou a ver tudo aquele sofrimento que eles estavam passando e que eles iriam passar, e fez com que Jesus chorasse naquele momento. Jesus é a ilustração perfeita, ou melhor, não é ilustração, ele é aquele que olhou e viu o mundo se acabando, o mundo jaz no maligno, o mundo arde em trevas, as pessoas estão perdidas, desorientadas, longe de Deus, rebeldes contra Deus. E Jesus podia ser aquele que ficaria lá no céu falando assim para o Pai: Pai, olha, agora eles estão sofrendo tudo aquilo que eles fizeram, fruto do distanciamento da gente. Agora eles vão sofrer as consequências de tudo que eles fizeram. E aí, só que Jesus não faz isso. Nem Deus, ao contrário, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele olhou para baixo e falou assim: eu não quero ver meu povo sofrendo. Eu gosto muito disso, quando a gente pega lá em Êxodo, fala que Deus não aguentava ver o sofrimento do seu povo e mandou Moisés para resgatar eles ali do cativeiro do Egito. Então Deus faz o seu último movimento, e Ele manda o seu filho. Ele fala, estou imaginando o diálogo: filho, vai lá, desce lá. Jesus se esvazia de toda a sua glória, e desce dos céus, como aquele ursinho que desce aquelas escadas e vai para a escuridão. E Ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele começou a sentir a dor que a gente sente. Você consegue imaginar isso? Um Deus que se esvazia de tudo e desce e começa a sentir a dor que a gente sente. Você já foi traído? Jesus também já foi. Você já foi ferido? Jesus também já foi. Você já foi injustiçado? Jesus também já foi. Você já foi humilhado? Jesus já foi. Você já foi esquecido? Jesus também já foi. Você já sofreu ataques no teu corpo? Jesus também já sofreu. Jesus veio para sentir o que nós sentimos, para que eu e você possamos ter um Deus que hoje senta à direita de Deus Pai e intercede por nós, que fala assim: Pai, eu sei a dor deles, eu sei a dor que ele está sentindo, da rejeição, a dor do abuso, a dor disso, a dor daquilo, eu sei, eu conheço a dor deles, eu conheço. Jesus se fez dor, tomou as nossas dores e levou sobre Ele, carregou sobre Ele todas as nossas dores. Devido ao aumento da maldade,
o amor de muitos vai se esfriar. Isso não vai mudar. A tendência é piorar. As pessoas vão ficar cada vez mais frias e mais anestesiadas, e mais distantes de Deus. Mas a nossa tarefa, ele diz assim, mas este evangelho será pregado a todo mundo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não vai dar para salvar toda a humanidade. Não vai dar para salvar todos, mas talvez a gente possa contribuir para salvar alguns. Talvez se aqueles 2 jovens que praticaram aquilo em Suzano tivessem tido uma abordagem, alguém tivesse ido ao encontro deles, conhecido a dor deles, ministrado a vida deles, ministrado o amor de Cristo pela vida deles, talvez eles não precisassem fazer algo que os tornasse famosos. Talvez aqueles 2 jovens, se tivessem sido convidados para uma célula e ali recebido o amor de Deus, podia ter transformado a vida deles. Talvez as coisas que a gente viu pudessem ter um resultado diferente, se a gente tivesse conseguido levar o evangelho para uma pessoa, para 2 pessoas. Sabe o que acontece, amados? Às vezes como eu disse no começo, às vezes a gente olha o todo e a gente fala, não, mas eu sou incapaz de fazer alguma coisa pelo todo. E nós somos mesmo. Mas faz aquilo que você pode. Importe-se com a dor da pessoa que está no teu trabalho. Importe-se com a dor da pessoa que mora perto de você. Importe-se com a dor daquela pessoa que está dentro da tua casa, da tua família. Importe-se com a dor dela. E leve Cristo, porque Cristo é o bálsamo de Gileade. Há médico em Gileade, sim. Há médico em São Paulo, sim. Jesus pode entrar e trazer cura. Jesus pode trazer libertação. Jesus pode trazer salvação. Há uma saída. A tecnologia talvez não resolva. As filosofias, as ideologias não vão resolver, mas Jesus pode entrar e transformar vidas, cidades e nações. Isso é função da igreja do Senhor, é função minha, é função tua. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de nós. Deus não chamou a gente simplesmente para vir num domingo e sentar aqui. E talvez alguns de vocês falem, pastor, a gente precisa criar alguns trabalhos sociais, talvez alguns trabalhos para alcançar. Ok, a gente pode fazer, a gente já faz, mas eu não estou falando disso, eu estou falando da minha ação, da tua ação. Deus está cobrando de nós. Jeremias fala assim, não tem bálsamo em Gileade. O Senhor pergunta, será que não há Cristo aqui nesta cidade? E Cristo em nós é a esperança da glória. Quando nós somos revestidos de Cristo, há Cristo nesta cidade, há Cristo nos hospitais, há Cristo nas escolas, há Cristo nas universidades. Sabe por quê? Porque nós estamos nesses locais. Porque o amor de Deus tem que estar através da minha vida e da tua vida. A nossa missão, o aumento da maldade vai fazer com que muitos sejam anestesiados e esfriem. Mas aquele que perseverar, aquele que continuar levando o evangelho, vai conseguir salvar pessoas, vai conseguir mudar histórias, vai conseguir mudar rumos. Eu quero te convidar para você ficar em pé. O
que a gente precisa, amados, é ter um coração empático, como Jeremias. Nós precisamos ter o nosso coração quebrantado com as coisas que quebrantam o coração de Deus. Então as nossas vidas apontarão para a pessoa de Cristo, para o bálsamo de Gileade, para aquele onde há cura. Puxa vida, pode ter cura para um casamento que está prestes a se romper? Sim, tem cura. Jesus tem cura. A cura para aquela pessoa que está em depressão? Sim, a cura. Jesus tem cura. A cura para aquela pessoa que está sem esperança? Sim, a cura. A bálsamo em Gileade. A cura na igreja do Senhor. A cura através da vida dos cristãos. A cura, a cura, a cura, tem bálsamo em Gileade, que cura feridos, tem unção fresca que traz cura.